Com certeza você já ouviu alguém postando que largou o emprego porque começou a investir, que vive de dividendos, que conquistou a tal liberdade financeira em poucos anos. Mas você já ouviu alguém dizendo que faz parte dos 80% dos brasileiros com CPF na bolsa que terminaram o ano no prejuízo? Essa é a parte da história que não aparece no feed. Porque nos últimos anos, o mercado foi transformado num palco de promessas disfarçadas de liberdade. E muita gente comprou essa ideia, não por ingenuidade, mas porque ela foi desenhada exatamente para seduzir. A narrativa que se espalhou foi simples e poderosa. Investir é fácil, rápido e transformador. Bastava copiar alguém, seguir algumas dicas, assistir a meia dúzia de vídeos e pronto. Liberdade financeira aos 30, dividendos pingando na conta todo mês, independência conquistada num clique. O que ninguém contou é que esse discurso estava ancorado na emoção, não na estratégia. O investidor comum não foi ensinado a pensar como alguém que aloca capital. Foi treinado para consumir promessas. E o preço disso está nos números. Hoje, mais de 5,3 milhões de brasileiros investem em ações na bolsa. Mas o patrimônio médio desses CPFs é de apenas R$ 2.200. Isso dá, na média, menos de R$ 6 por mês em dividendos. Um cafezinho e olhe lá. Ainda assim, o que se vê nas redes sociais são fórmulas prontas, promessas de renda passiva e planos de aposentadoria antecipada. O contraste entre o que se vende e o que realmente se colhe é brutal. E a estatística mais dura é essa: 8 em cada 10 CPFs na bolsa encerram o ano no prejuízo. Isso não é opinião, é dado e revela um problema sério. A maioria está buscando retorno sem compreender o risco. A explicação está no sistema que alimenta esse ciclo. A indústria de conteúdo financeiro não foi feita para educar, foi feita para prender a sua atenção. E o que prende a atenção não é o que ensina, é o que brilha. Corretoras ganham com movimentação, não com patrimônio sólido. Influenciadores são pagos por engajamento, não por resultados. Todo esse ecossistema foi montado para entreter, não para amadurecer. E o resultado são milhões de investidores envolvidos emocionalmente, mas despreparados tecnicamente. E o ciclo se repete: expectativa, frustração, desistência. Mas existe outro caminho, e ele começa quando você decide parar de seguir promessas e começa a construir estratégia. Investir com clareza exige mais do que otimismo, exige método. E o método começa por entender o que você está fazendo. Saber o que é beta e como ele mostra a sensibilidade da sua carteira no mercado. Compreender o que é drawdown e como se proteger contra perdas que podem te tirar do jogo. Fazer rebalanceamento de carteira. Aplicar o conceito de antifragilidade, que transforma estresse e volatilidade em aprendizado e ganho. Aí vem aquele termo que muita gente ouve, mas pouca gente entende de verdade. Asset allocation. Parece complicado, né? Mas calma, porque para te explicar isso, eu vou chamar quem manda muito bem em traduzir o mercado para o português claro, a nossa estagiária. Oi. Asset allocation é um nome bonito que o mercado inventou para um conceito bem simples: não colocar todo o seu dinheiro em um mesmo lugar, especialmente se esse lugar for uma ideia estúpida. Pensa num time de futebol. Se você escala só atacante, parece incrível na teoria. Todo mundo vai para ataque, um monte de gol, só que aí outro time rouba a bola e você percebe que esqueceu da sua vaga. É mais ou menos isso que muita gente faz com a própria carteira de investimentos. A alocação serve para isso: equilíbrio, um pouco de renda fixa para proteger, um pouco de ações para crescer, talvez dólar, fundos imobiliários, cada ativo com sua própria função. Juntos, eles não fazem mágica, mas evitam uma tragédia. O engraçado é que 90% do que define o resultado dessa carteira no longo prazo não é se você comprou a ação certa ou se você acertou no fundo do Bitcoin. É se você montou o time certo.
E a maioria das pessoas nem sabe que está jogando sem defesa. Aqui no Meu Patrimônio, a gente não monta carteira porque tá bombando no Instagram. A gente monta com lógica. Você diz o que quer e a gente monta estratégia. Com ataque, defesa, meio campo e sim, é claro, com um goleiro, né? Porque no mercado, se você não monta o time certo, o placar vem sim. Só que contra você. Só que nada disso funciona se não estiver conectado com você. Seus objetivos, seu perfil, sua realidade de vida. Por isso, a jornada de investimento deve ser personalizada. E aqui entra a Meu Patrimônio. A jornada ideal começa com um diagnóstico claro. Quais são as suas metas? Aposentadoria, educação dos filhos, compra de imóvel, qual o seu prazo? O que você tolera de oscilação? Em seguida, parte-se para a construção da carteira com alocação inteligente. Uma combinação técnica de renda fixa, renda variável, ativos internacionais ou reais, rebalanceada regularmente para manter a coerência com os seus objetivos. É fundamental, então, incluir regras de proteção, como limites para drawdown, gestão de riscos sistêmicos e uso de ativos antifrágeis, como sugere Nassim Taleb, que recomenda combinar ativos ultra seguros e ativos de maior risco em proporções que protejam o patrimônio e aproveitem choques de mercado. A personalização não para no desenho inicial. Envolve revisão periódica, avaliação frente a grandes cenários, como mudanças macroeconômicas, política e crises. Ajustes táticos e acompanhamento contínuo da trajetória. Exatamente o modelo que a Meu Patrimônio oferece. Não é planilha pronta, é arquitetura sob medida. E isso não é teoria recente. Essa é a abordagem de ícones do mercado. Luiz Bass, o maior investidor individual do Brasil, diz que não se compra uma ação, o que a gente compra são projetos. E defende traçar metas específicas, como número de ações, até formar uma carteira de renda mensal, mantendo paciência e disciplina ao longo de décadas. Ele também alerta: nunca comprar ação com dinheiro que você pode precisar. Um princípio que protege contra decisões emocionais. A Meu Patrimônio vai ainda além. Não empurra produtos, não segue hype. Estrutura legado, consolidando patrimônio de forma comedida, com lógica, sem conflito de interesses. Porque patrimônio não se improvisa, se planeja, se projeta e percorre com estratégia, suporte e responsabilidade técnica. O mercado financeiro não é um vilão, mas também está longe de ser um conto de fadas. Ele é essencialmente um espelho, reflete sua estratégia ou a falta dela. E se até aqui você seguiu promessas de retorno rápido, talvez já tenha sentido na pele que o mercado não perdoa improviso. Quer um exemplo? Durante a crise de 2008, quando o mundo inteiro corria para vender ativos, Warren Buffett escreveu uma carta dizendo que estava comprando ações americanas. Ele sabia que o medo coletivo criava distorções e que lucros extraordinários surgem exatamente quando os outros estão em pânico. A frase dele ficou famosa: seja ganancioso quando os outros estão com medo e tenha medo quando os outros estão gananciosos. Buffett não acertou o fundo do mercado, ele acertou a postura. E isso, no longo prazo, vale mais do que qualquer call da moda. Se isso faz sentido para você, se você quer parar de operar no susto e começar a investir com lógica, então a Meu Patrimônio pode te ajudar. A gente oferece uma análise gratuita da sua carteira de investimentos, feita por consultores que não ganham comissão. É só clicar no primeiro link da descrição e agendar, sem custo, sem obrigação. Só clareza. Porque no mercado, quem tem estratégia tem vantagem.